Esse manhwa é sobre um jovem que queria se tornar um aventureiro. Ele despertou uma habilidade de classe F, inútil, que lhe permite copiar habilidades, mas ela sempre falha. Isso resultou em ele ser constantemente intimidado. Chegou a um ponto que o fizeram de sacrifício em uma masmorra. Felizmente, uma deusa atraente reconheceu sua determinação e lhe concedeu novos poderes. A história começa com um grande terremoto que abalou o mundo inteiro, fazendo com que as masmorras se manifestassem por toda a Terra. Grandes feixes de luz apareceram em todos os lugares. Os monstros que surgiram dessas masmorras não eram afetados por armas normais. Os únicos que podiam combater esses monstros eram aqueles que adquiriram um poder sobrenatural, conhecido como habilidades. Ao usar habilidades para derrotar monstros, os portadores de habilidades são capazes de subir de nível e se fortalecerem até níveis inimagináveis. Esses indivíduos poderosos, que inspiram tanto medo quanto respeito, ficaram conhecidos como despertos. Vemos uma pessoa segurando uma espada, prestes a lutar contra um Goblin. Esse é nosso protagonista principal, Kizigara Tsukasa. Ele é um desperto de nível 4, com a habilidade chamada Imitar. Ele balançou sua espada em direção ao Goblin e o acertou, mas o corte foi muito raso. Sua habilidade Imitar também o alertou que falhou em copiar a habilidade do alvo. Tsukasa ficou frustrado ao ver aquela notificação, e, como se distraiu, o Goblin aproveitou essa oportunidade para assaltar e se preparar para atacar. De repente, alguém disse a palavra queime. Mana começou a se concentrar e uma bola de fogo foi formada. O Goblin que estava prestes a Tsukasa foi atingido por uma habilidade e seu corpo reduzido a cinzas. Um cara de cabelo vermelho se aproximou de Tsukasa e lembrou que ele não deveria estar lutando tanto para matar um monstro lixo como aquele. Ele até chamou nosso protagonista de idiota. Essa pessoa é Toto Kakeru, um desperto de nível 15, e sua habilidade se chama Mestre das Chamas. Tsukasa sabia que Kakeru era considerado a estrela brilhante da próxima geração de despertos, e a razão para isso era sua habilidade. Neste mundo, as habilidades começaram a se manifestar em um grupo seleto de humanos, ao mesmo tempo que as masmorras apareceram pela primeira vez. Elas determinam o nível e a superioridade de um desperto. Kakeru aconselhou Tsukasa a parar de ficar ali com a cara de otário sentado e começar a coletar as pedras mágicas. Ele afirmou que era o mínimo que Tsukasa poderia fazer para ser útil. Tsukasa respondeu com uma expressão abatida: entendido, Mestre das Chamas. A habilidade de Kakeguru é considerada extremamente poderosa, permitindo que ele manipule o fogo à vontade. Por outro lado, tudo que nosso protagonista conseguiu foi a habilidade Imitar, e para ativá-la ele ainda precisa fazer contato físico com o monstro. Usar a habilidade já era grande risco, pois Tsukasa ainda era um desperto de nível baixo. A taxa de sucesso de Imitar também era extremamente baixa. Enquanto recolhia as pedras mágicas deixadas pelos monstros, ele pensava que Imitar era realmente uma habilidade defeituosa. Os outros despertos que vieram junto com eles estavam se perguntando sobre a presença de Tsukasa nesse tipo de masmorra. Riku e Hayato disseram que Tsukasa nem sequer conseguia lutar adequadamente com sua habilidade inútil. Eles aconselharam desistir de uma vez por todas. Kakeguru interrompeu e colocou o braço em volta de Tsukasa. Ele disse aos dois que não deveriam ser assim, afinal todos eram companheiros. Mas logo depois dessa declaração, Tsukasa sentiu arrepios no corpo, quando Kakeguru sussurrou que ele deveria aproveitar ao máximo sua habilidade inútil. Tsukasa não teve escolha a não ser aceitar toda a zombaria que receberam deles. Em momentos como esse, ele se lembrava a principal razão pelo qual se tornou um aventureiro: sua irmãzinha, Kizaragi Mayu. Ela sofre de uma doença desconhecida que é feita desde o nascimento. Tsukasa esperava encontrar o elixir dentro da masmorra, uma medicina onipotente que pode curar qualquer doença. Até conseguir colocá-lo nas mãos, ele pensa que não poderia desistir de se tornar um aventureiro. Riku então perguntou a Kakeguru sobre o alvo deles para aquele dia. Hayato confirmou se iriam até a sala do chefe, enquanto pisava em um corpo de Goblin. Kakeguru respondeu que estavam atrás do covil dos monstros. Ele planejava saquear todo o tesouro para si. Passaram-se alguns momentos em grandes explosões e romperam dentro da masmorra. Kakeguru causou isso, lançando repetidamente sua habilidade Bola de Fogo para matar imediatamente todos os Goblins na área. Como ele já tinha derrotado muitos, ele subiu de nível. Enquanto isso, Tsukasa só podia observar e praguejar em sua mente. Ele pensava que a única maneira de subir de nível era matando o monstro, mas ele não conseguia derrotar nenhum. Mesmo quando se juntava a um grupo, Kakeguru e os outros matavam todos os monstros, e ele não recebia nenhum ponto de experiência. Tsukasa fica ainda mais frustrado a pensar que, se fosse assim, acompanhar um grupo seria inútil. Poucos momentos depois, o grupo finalmente chegou ao lugar onde todo o tesouro estava acumulado. Riku e Hayato celebraram enquanto inspecionavam todos os tipos de coisas que poderiam vender.
mas Kakeguru foi para outro lado. Tsukasa notou isso e direcionou seu olhar aos mestres das chamas. Uma bola de fogo inesperada foi lançada em direção a um beco sem saída da masmorra, revelando uma enorme porta dourada. Kakeguru riu alto, sem esperar encontrar uma sala bônus. As salas bônus geralmente estão repletas de itens valiosos e poderosos, mas a maioria delas provavelmente está cheia de armadilhas. Se aventureiros encontram uma armadilha traiçoeira, pode ser morto instantaneamente. Os três estavam cientes dos perigos que espreitavam dentro da sala bônus, então discutiram um plano. Kakeguru disse que não deveriam se preocupar, pois ele tinha uma boa ideia. Tsukasa estava recolhendo as pedras mágicas quando percebeu Kakeguru se aproximando. Ao se virar, Kakeguru de repente o socou, fazendo Tsukasa cair no chão tremendo. Ele então ouviu Kakeguru se desculpando enquanto o agarrava, afirmando que Tsukasa agora cumpria um papel importante. Ele se tornaria o sacrifício que morreria por eles. Tsukasa não podia acreditar no que acabara de ouvir. Riku e Hayato também ficaram chocados e hesitaram, questionando se Kakeguru estava realmente disposto a sacrificar seu próprio colega de classe apenas para ativar armadilhas. Mesmo para eles, essa atitude parecia sombria demais. Kakeguru se virou para eles e disse friamente que estava apenas reciclando um pedaço de lixo inútil, como Tsukasa. Com isso, os dois foram persuadidos e carregaram o corpo de Tsukasa em uma direção à porta da sala de bônus. Kakeguru o chutou, agradecendo sarcasticamente por ajudá-los, e até sorriu e disse zombeteiramente a Tsukasa que deveriam se encontrar novamente se ele sobrevivesse. Quando a porta se fechou lentamente, tudo que Tsukasa pôde fazer foi mandá-los comer terra. Após a porta se fechar, ele praguejou consigo mesmo. De repente, uma aura azul brilhante começou a se mover em direção a Tsukasa, eventualmente se transformando em uma luz ofuscante. Quando ele abriu os olhos, se encontrou em um lugar que parecia um coliseu. Enquanto se perguntava onde estava, Tsukasa notou um par de olhos brilhantes em uma das passagens. A visão o fez sentir uma intensa pressão, e ele caiu para trás, recordando os níveis das masmorras: iniciante, intermediário, avançado e heróico. Cada nível representava uma dificuldade crescente, com um monstro mais forte. O último nível ninguém jamais havia conquistado, era a masmorra de nível mítico. O dono dos olhos penetrantes era um monstro aterrorizante que rugiu para Tsukasa. Era o Devorador de Deuses, Fenrir, um monstro de nível 80, com todas as habilidades ocultas. Ao encarar Fenrir, Tsukasa pensou que isso só poderia ser piada cruel. Ele tentou se levantar, recusando acreditar que tinha sido transportado para uma masmorra de nível mítico. Isso não tinha graça nenhuma, mas com Fenrir diante dele, ele não tinha outra escolha. Ele gritou: "Eu me recuso a morrer", lembrando das dificuldades de sua vida. Ambos os pais haviam morrido repentinamente, deixando sua irmã Mayu como a única família que ele tinha. Por causa dela, Tsukasa jurou que não morreria em lugar nenhum como aquele. Com determinação nos olhos, ele ergueu sua espada em direção ao monstro. Apesar da imensa diferença de níveis, Tsukasa foi o primeiro a atacar. Ele saltou em direção ao Fenrir, gritando: "Toma essa, seu desgraçado!" Mas sua tentativa foi inútil. Fenrir contra-atacou com um rugido ensurdecedor, lançando Tsukasa na direção oposta. Nosso MC foi lançado contra a parede, e rachaduras se formaram com o impacto. Sangue escorreu de seu rosto. Tsukasa cuspiu sangue enquanto uma notificação informava de que sua habilidade imitar falhou a tentar copiar a habilidade do alvo. Ele pensou que esse poderia ser o fim. O Fenrir já estava se movendo em sua direção, mas ele tentou se levantar, cheio de determinação e desespero. Uma lembrança do sorriso de Mayu passou por sua mente, e ele pensou em se desculpar por ser um irmão patético. Tsukasa estava prestes a fechar os olhos e aceitar seu destino, quando ouviu uma voz: "Sente-se." A atmosfera ficou mais pesada depois dessa palavra. O chão até começou a rachar. Tsukasa percebeu que era o único que não estava sendo afetado pelo aquilo, enquanto o Fenrir à sua frente não conseguia nem se levantar, como se fosse forçado a ficar parado. A voz falou novamente: "Bom garoto, Fenrir." Alguém de salto alto caminhava em direção a Tsukasa, acrescentando que ela apreciaria se o Fenrir fosse mais gentil com ele. A mulher tinha longos cabelos prateados e orelhas pontudas, e sua aparência se revelou deslumbrante. Como de costume, ela aconselhou o Fenrir que Tsukasa era um convidado importante. A mulher se dirigiu a Tsukasa, dando-lhe boas-vindas ao castelo e expressando seu prazer em conhecer um jovem tão interessante. Enquanto isso, Tsukasa estava confuso. Momentos atrás ele estava prestes a morrer, e agora se perguntava quem era essa mulher bonita. Eles se entreolharam, e a mulher ficou animada que Tsukasa ainda conseguia falar depois de ser espancado pelo Fenrir. Ela comentou que ele estava melhor que ela imaginava. Sorrindo, ela disse a Tsukasa que algo ainda era possível para ele naquele momento.
Ela colocou a mão em sua bochecha, o que deixou nervoso, e quando seu rosto se aproximou, ela sussurrou que estava prestes a acontecer era um presente para ele. Um grande círculo mágico vermelho apareceu sobre eles, enchendo a área com uma quantidade imensa de mana. A mulher disse a Tsukada que ele deveria ser grato. Seus olhos se arregalaram enquanto a mana preenchia seu corpo, e uma janela de notificação vermelha apareceu, informando que sua habilidade imitar havia evoluído para mímico. Ele também recebeu uma enorme quantidade de mana, e o nível dele aumentou muito, passando do nível 4 para o 25. E ele perguntou o que acabara de acontecer. A mulher, com olhos penetrantes, riu suavemente. Tsukada tentou se levantar, mas ela disse que estava de partida. Fumaça negra a envolveu e, embora Tsukasa implorasse que ela esperasse e explicasse, a mulher sorriu e o aconselhou a usar suas novas habilidades. Tsukada foi informado que precisa de poder para derrotar o Fenrir e deixa a masmorra de rank mítico chamada Trickstar. Lutando para recuperar o equilíbrio, Tsukada percebeu que a mulher havia desaparecido completamente. A atmosfera mudou quando o Fenrir rugiu com toda a sua força de seus pulmões. Tsukada pensou consigo mesmo, questionando se aquela mulher estava brincando, pois não havia como ele vencer contra aquele monstro. A garra do Fenrir já estava vindo em suas direções, mas, por sorte, Tsukada bloqueou com uma espada. Uma janela de notificação apareceu, informando que a sua habilidade mímico havia sido ativada. Embora empurrado pelo ataque do Fenrir, Tsukada havia conseguido copiar as habilidades do monstro. Ele xingou, perguntando-se como deveria lutar contra aquilo. A segunda rodada estava prestes a começar. Tanto Tsukada quanto o Fenrir estavam cautelosos com a presença um do outro. Tsukada finalmente notou a janela de notificação e não conseguia acreditar que havia copiado a habilidade do Fenrir. A primeira habilidade listada era chamada de Autoridade Celestial, que envolve o corpo do usuário com poder divino, aumentando as habilidades físicas ao máximo por 1 minuto. Tsukada pensou que com essa habilidade ele talvez tivesse alguma chance de vencer, mas como ela só durava 1 minuto, teria que escolher com cuidado quando usá-la. O Fenrir soltou outro rugido, sinalizando que estava pronto para atacar. Ele correu em direção a Tsukada, tentando cortá-lo com suas garras mortais, mas Tsukada as evitou com facilidade. Ele notou que seu corpo parecia muito mais leve e percebeu que isso era provavelmente por causa do aumento de seu nível. Mantendo a distância, Tsukada ainda não conseguia acreditar que havia copiado a habilidade de um monstro de rank mítico. Não muito tempo atrás, sua habilidade não conseguia nem copiar a capacidade de um Goblin, mas agora, após a evolução, Mímico tinha 100% de chance de copiar a habilidade do alvo. As habilidades não desapareciam após o uso. O único requisito era contato físico ou experimentar a habilidade em primeira mão. Enquanto estava distraído, Fenrir usou uma de suas habilidades. Ele liberou uma aura intimidadora em direção a Tsukada, dificultando sua respiração. A habilidade se chamava Força do Lobo Divino, que limita a mobilidade dos inimigos. Tsukada caiu, usando sua espada para se apoiar. Relâmpagos escuros cercaram, mas como ele experimentou a Força do Lobo Divino, a habilidade foi copiada com sucesso. Mais informações detalhadas apareceram, afirmando que a habilidade usa a presença do lobo prateado para intimidar os oponentes, com uma duração de 10 segundos, que varia dependendo da diferença de níveis do alvo. Tsukada finalmente entendeu o que significava experimentar a habilidade. Após 10 segundos, Tsukada conseguiu se levantar novamente. Ele pensou que a habilidade Intimidação quase o fez chorar. Ao baixar a guarda por um momento, seus olhos se arregalaram ao testemunhar um Fenrir usando a habilidade chamada Vanguard, que liberou uma série de cortes escuros. Tsukada ficou congelado ao ver aquilo, mas no último momento seu corpo se moveu, permitindo que ele desviasse do ataque. Só pelo visual ele sabia que não sobreviveria se aquele ataque o atingisse. Ele sabia que teria que ser mais poderoso dali em diante. O Fenrir não lhe deu tempo para descansar, preparando-se para atacar novamente. Tsukada bloqueou os golpes com sua espada, já lutando para se manter de pé, mas seus olhos deixavam claro que ele ainda não havia desistido. Ele percebeu que se isso continuasse, sua força se esgotaria, mesmo tendo a habilidade mais poderosa e podendo copiar os ataques do Fenrir. Sua resistência não duraria muito. Com isso em mente, ele se lembrou da habilidade Autoridade Celestial. O Fenrir lançou a habilidade Vanguard novamente, e Tsukada sabia que era tudo ou nada. Ele finalmente usou a Autoridade Celestial, ativando com sucesso enquanto a mana envolvia seu corpo, concedendo-lhe poder. A habilidade Vanguard atingiu o local onde Tsukada estava, causando uma explosão massiva, em meio à poeira e os destroços. Uma janela de notificação apareceu, mostrando que a habilidade Vanguard havia sido copiada. Tsukada agora estava cercado por uma aura poderosa, e esse era o momento que todos esperavam. Algo claramente havia mudado em seus olhos. A contagem regressiva da Autoridade Celestial havia começado, e Tsukada tinha agora 60 segundos para terminar a luta. Ele ergueu sua espada, convocou relâmpagos escuros ao redor dela
e ajustou sua postura para o próximo ataque. Ele balançou sua espada em direção ao Fenrir, liberando um corte sombrio, nada menos que o Vanguard, a mesma habilidade letal que o monstro mítico havia usado. O ataque avançou em direção ao Fenrir, e, por ser inesperado, a fera não conseguiu desviar a tempo. Com apenas 50 segundos restantes da autoridade celestial, Tsukada continuou seus ataques acertando golpe após golpe em seu oponente. Ele pensou que a habilidade de autoridade celestial realmente poderia ser usada para matar deuses, sentindo um imenso poder fluindo em seu corpo. O Fenrir rugiu na última tentativa de recuperar o controle, mas tudo que recebeu foi um chute no rosto. Tsukada finalmente viu a chance, pensando que talvez pudesse vencer essa luta. O chute lançou o monstro mítico para longe, fazendo-se chocar contra a parede. Com apenas 30 segundos restantes, Tsukada avançou novamente, continuando seus ataques ferozes. A maré da batalha havia realmente mudado. Agora restavam apenas 20 segundos. A habilidade chegou ao fim, e Fenrir finalmente conseguiu bloquear seus golpes. Tsukada foi empurrado para trás, ficando mais desesperado para encerrar a batalha. Ambos tiveram o mesmo pensamento. Eles terminariam usando a habilidade Vanguard. Eles lançaram o Vanguard ao mesmo tempo e colidiram, nenhum recuando nem um pouco. No entanto, devido à grande diferença de nível, o ataque de Fenrir venceu o confronto. O ataque agora está indo em direção de Tsukada, mas ele parecia ter previsto isso e reagiu imediatamente. Ele sabia que seu ataque não atingiria Fenrir, porque estava em um nível inferior, então pensou em um plano. Tsukada percebeu que a única maneira de vencer seria acertar Fenrir de perto e diretamente. Fenrir carregou um poderoso raio escuro em sua boca. Tsukada ainda corria, seus olhos se arregalando ao perceber que algo não estava funcionando. Faltando 8 segundos para a habilidade, a autoridade celestial terminar, e Fenrir lançou um ataque poderoso. Tsukada apenas olhou para ele enquanto se aproximava. Uma explosão maciça ocorreu, mas inesperadamente Tsukada apareceu logo acima do Fenrir, tendo conseguido desviar do ataque. Fenrir ouviu e preparou outro raio, mas Tsukada já havia levantado sua espada. Ele tinha apenas 5 segundos restantes. Antes que o raio pudesse sair da boca de Fenrir, a espada de Tsukada atingiu o monstro, fazendo gemer de dor. Um segundo depois, ele pousou diretamente em seu rosto, puxando a espada de seu olho. Ele levantou sua espada novamente, declarando que esse seria o fim da luta. Um segundo antes da habilidade terminar, Tsukada balançou sua espada liberando seu ataque. Mas antes que pudesse acertar, alguém pronunciou a palavra "pare". Sua espada parou a 1 centímetro do olho do Fenrir, e o corpo inteiro de Tsukada ficou congelado no lugar. Isso ativou a habilidade de imitação, que o notificou que a habilidade chamada Brincadeira de Palavras havia sido copiada com sucesso. Quem lançou a habilidade foi a mulher de antes. Ela bateu palmas, elogiando Tsukada por uma performance maravilhosa. Então estalou os dedos, fazendo que o corpo congelado dele caísse no chão. A mulher anunciou que a luta havia terminado, e comentou que isso terminaria em um chá pacífico. Alguns momentos depois, Fenrir estava descansando, e a mulher sentou em cima de seu corpo. Tsukada perguntou por que ela estava fazendo isso, e ela respondeu casualmente, talvez só para passar tempo. Ela explicou que raramente aventureiros iam até o castelo, e mesmo quando iam, Fenrir geralmente os matava imediatamente. Então, ela nunca esperava encontrar alguém como Tsukada. Essa declaração só deixou Tsukada mais confuso. A mulher então caminhou em sua direção, tocou sua bochecha e perguntou se ele estaria disposto a ouvir seu pedido. Ela revelou que queria experimentar o mundo exterior por si mesma. O mundo exterior tem uma quantidade mínima de partículas de mana, então ela pode explorar livremente. E é aí que ela vai precisar da ajuda de Tsukada. Nosso protagonista parecia atordoado com o charme dessa waifu, e aceitou imediatamente. Isso foi realmente inesperado e chocou a moça. Ela corou e sorriu, dizendo a Tsukada que não esperava uma resposta tão rápida. Mas, em defesa de Tsukada, ele sabia que havia incerteza e que ela não era completamente confiável. Ainda assim, foi graças a ela que um fracote como ele conseguiu resistir a Fenrir. Ele tinha a sensação de que ajudar essa bela moça seria o melhor para seu interesse. Tsukada enxugou o suor enquanto perguntava como exatamente ela o ajudaria. Mas, antes que pudesse terminar, sua visão começou a ficar turva. A misteriosa mulher o abraçou e repousou sua cabeça em seu peito. Parecia que Tsukada havia usado a maior parte de sua força e, antes de desmaiar, ele perguntou o nome dela. A mulher finalmente revelou sua identidade, dizendo que seu nome era Loki. Depois disso, nosso protagonista adormeceu. Loki, por outro lado, estava ansiosa para trabalhar com ele. A cena então mudou para um teto desconhecido. Tsukada finalmente acordou. Enquanto ele se sentava, alguém falou dizendo que ele finalmente havia acordado, chamando de Dorminhoco. Nosso protagonista perguntou quem era essa pessoa. Quem havia falado suspirou e perguntou se ele já havia esquecido. Uma jovem com cabelo prateado e olhos vermelhos estava sentada ao lado de sua cama. Ela comentou que ele não reconhecê-la era realmente desrespeitoso. Loki havia se transformado em uma Loli. Não, demorou muito para Tsukada perceber que essa garotinha era ninguém menos que Loki.
Ela disse que ele podia dispensar as formalidades e simplesmente chamá-la de Loki. Ela se aproximou de Tsukasa e se posicionou em cima dele, dizendo que finalmente tinha chance de aproveitar o mundo exterior, mas que ele estava de cama o tempo todo, o que o deixou entediada. Loki lhe deu um olhar malicioso, dizendo que Tsukasa deveria compensá-la por isso. Tsukasa entrou em pânico e pediu para ela sair de cima dele primeiro. Depois de alguns segundos, a situação se acalmou, e agora estava se perguntando o que aconteceu depois que ele desmaiou. Loki revelou que havia carregado seu corpo e teletransportado para a masmorra de rank iniciante. Tsukasa perguntou como ele acabou no hospital, e foi assim que Loki soube como esse lugar se chamava. Usando telecinese, ela pegou um pedaço de maçã da mesa e explicou que havia deixado o corpo dele inconsciente no lugar para onde teleportou, de modo que um aventureiro que passasse pudesse encontrá-lo facilmente. Quem o levou para o hospital foi um aventureiro que encontrou ele lá. Enquanto essa Loli apreciava sua maçã, Tsukasa perguntou se ela conseguia se teleportar para o mundo exterior o tempo todo, por que só o fez agora? Loki respondeu a pergunta e disse que era porque ela era uma deusa. Para manter sua verdadeira forma, Loki precisaria de uma enorme quantidade de partículas de mana, e como esse reino tem um volume extremamente baixo de mana, ela só pode se manifestar em sua forma imatura. Finalmente, alguém explicou como o Lily estava sendo criado. Tsukasa analisou a resposta dela e comentou que ela seria levada à polícia para proteção. Essa declaração lhe rendeu um tapa na testa, pois Loki se sentiu um pouco desrespeitada. Nosso protagonista então mudou de assunto e perguntou por que ela o ajudou. Loki estava prestes a responder, mas parou no meio da frase, acrescentando com um sorriso diabólico que deixaria os detalhes para depois, confundindo ainda mais Tsukasa. Depois disso, Loki estalou os dedos e a mesma fumaça negra a envolveu novamente. Tsukasa perguntou para onde ela estava indo, e Loki disse que não seria tão indelicada a ponto de invadir o tempo dele com sua família. Com isso, a Loli se despediu e desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, Tsukasa ouviu algo perto dele. Era Mayu. Ela havia deixado cair o copo de água que estava carregando. Sua voz tremia enquanto pronunciava o nome do irmão. Tsukasa observou, notando quanto ela estava preocupada. Sua irmãzinha rapidamente correu em sua direção e o abraçou, repreendendo e chamando de grande idiota. Acontece que Tsukasa havia estado em coma por uma semana inteira, e os médicos até disseram que talvez nunca acordasse. Tsukasa sorriu e acariciou a cabeça da irmã, sem saber que havia ficado fora de combate por tanto tempo. Ele se desculpou por tê-la preocupada tanto. Lágrimas caíram dos olhos de Mayu, enquanto ela dizia o quanto estava feliz por seu irmão finalmente ter acordado. Ela não conseguia imaginar sua vida se ela também perdesse ele. Então Tsukasa tranquilizou, dizendo que não iria a lugar nenhum. E essa simples declaração fez Mayu sorrir novamente. Ela então disse ao irmão que ainda precisava de ir a algum lugar, então deixaria descansar mais um pouco. Mayu também garantiu que vinha se sentindo muito bem ultimamente, então ele não precisava se preocupar com ela. Quando a porta fechou, Tsukasa suspirou aliviado. Alguns segundos depois, Loki apareceu novamente, perguntando se aquela era sua irmã. Tsukasa disse que sim e contou o nome dela, Mayu, acrescentando que ela era a única família que ele tinha. Ele se lembrou da época em que descobriu sua doença. Mayu era doente desde que nasceu. Todos os médicos disseram que não havia cura para sua condição, e foi por isso que Tsukasa vinha explorando masmorras, procurando por uma medicina que pudesse curar todos os males. Ao ouvir isso, Loki se desculpou, explicando que a doença de Mayu não era algo que pudesse ser curado, nem mesmo com aquela medicina. Tsukasa ficou frustrada e perguntou o que ela queria dizer. A Loli explicou que a origem da condição de Mayu provavelmente era a própria masmorra. Tsukasa pediu mais informações sobre a maldição, e Loki explicou que, na verdade, ela derivava de uma habilidade. Ela não tinha certeza de quem a havia lançado, mas era obra de outro ser rank mítico como ela. Tsukasa concluiu que, se a habilidade for lançada por outro deus, a única maneira de desfazê-la seria matando o responsável. Loki confirmou que ele estava certo. Com uma expressão determinada, Tsukasa declarou que iria derrotar o deus que amaldiçoou sua irmã e curar Mayu. Ele então perguntou a Loki se ela estava disponível a ajudá-lo. O silêncio tomou conta da sala enquanto Loki pensava em sua resposta. Finalmente ela se levantou e, com sua forma habitual fofa, disse a Tsukasa que o ajudaria, pois também estava curiosa para saber quem amaldiçoou Mayu. Tsukasa agradeceu imediatamente, e Loki declarou que, a partir de agora, eles deveriam enfrentar masmorras todos os dias para o treinamento de Tsukasa. Ele precisaria de muito mais experiência para enfrentar uma masmorra rank mítico. Tsukasa revelou, um tanto constrangido, que, embora gostasse do plano, havia um problema. Ele ainda precisava ir à escola. Loki perguntou o que ele queria dizer com escola. E Tsukasa explicou que estudava na Academia Tenno, uma escola especializada para estudantes despertos que almejavam se tornar aventureiro. No entanto, ele garantiu que isso não os impediria e que, de agora em diante, eles seriam uma equipe. Loki concordou ansiosa pela cooperação deles. 3 dias depois, durante um dia de folga na Organização de Gestão de Masmorra do Japão, alguém discutiu que uma pessoa não poderia entrar numa masmorra sozinha. Tsukasa estava sendo informado
sobre isso e respondeu que já esperava. A avaliadora acrescentou que ele deveria considerar a diferença de nível. Ela explicou que aventurar-se sozinho só era seguro enfrentando monstros de nível inferior. Aventureiros que lutassem contra monstros de nível mais alto enfrentariam um aumento considerável do perigo. Ela também disse a Tsukada que ele ainda estava apenas no nível 4, enquanto os monstros da masmorra de rank iniciante, Toca dos Goblins, era de nível 5. Ela devolveu o cartão de aventureiro de Tsukada pedindo desculpas, mas afirmando que regras eram regras, mesmo que ela estivesse apenas um nível abaixo do necessário. Locke usou então a habilidade de telepatia para falar com a Tsukada, perguntando se ele queria que ela transformasse essa mulher em carne moída. Ela estava ficando irritada com as regras da organização. Aparentemente, Tsukada e Locke haviam submetido um cartão falso que ocultava seus verdadeiros status como aventureiros de nível 25, porque tinham outros planos. Tsukada escondeu as mudanças de suas habilidades, sabendo que seria um problema se a organização de gestão de masmorra do Japão descobrisse que ele, na verdade, havia subido de nível muito rápido e que suas habilidades haviam evoluído. Locke reclamou, dizendo que Tsukada era muito tolerante e se perguntando se ele estava apenas sendo preguiçoso. Tsukada estava prestes a dizer a Locke que eles deveriam ir embora, mas ela teve outra ideia. Com um sorriso travesso, sugeriu que Tsukada usasse a habilidade de jogo de palavras, confiante de que os resultados seriam interessantes. Tsukada quase havia esquecido dessa habilidade que copiou de Locke. Ele sabia que ativar qualquer habilidade dentro da instalação era proibido, mas, sem outra opção, decidiu tentar. Ele repetiu seu pedido, perguntando novamente se seria possível entrar na masmorra sozinho. Uma notificação confirmou o uso da habilidade Jogo de Palavras, e a funcionária do balcão foi imediatamente manipulada a conceder o pedido. Ela pediu o D-Card dele para processar a solicitação, e logo depois Tsukada e Locke saíram felizes do balcão. Locke estava confiante, orgulhoso de que sua habilidade não poderia ser detectada, e afirmou que o jogo de palavras era uma habilidade de nível Deus. Tsukada riu sem jeito, percebendo que talvez estivesse subestimado suas capacidades. Locke, percebendo a hesitação, provocou, perguntando se ele estava demonstrando algum desrespeito. Momentos depois, chegaram à sala onde o portal da masmorra estava localizado. Uma estrutura maciça chamada Portão da Masmorra. Ele permitia que os aventureiros entrassem e saíssem livremente de qualquer masmorra que desejavam visitar. Tsukada escaneou seu cartão, e o sistema informou que o portão estava se abrindo, aconselhando a ter cuidado para sua primeira masmorra solo. Mas tudo que Tsukada conseguia pensar era em quebrar a maldição de Mayu, mesmo que isso significasse matar um deus. Quando ele e Locke entraram no portão, foram transportados para o primeiro andar da Toca dos Goblins. Locke perguntou o que era o plano agora, que estavam na masmorra. Tsukada respondeu que, para começar, queria ver até onde sua força poderia o levar. Momentos depois, um pé verde apareceu. Era um Goblin, nível 5. Tsukada desembainhou sua espada, determinado a testar sua nova força contra os mesmos monstros que ele tinha dificuldade antes de derrotar. Ele correu em direção ao Goblin, balançou sua espada e, ao contrário de antes, matou ele com apenas um golpe. Locke fez um beicinho, sem se impressionar com satisfação de Tsukada, ao matar um mero Goblin, afirmando que tais oponentes dificilmente representavam um desafio. Enquanto Tsukada recolhia a pedra mágica deixada para trás, ele estava apenas começando sua jornada para testar seus limites.